Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 9 horas e 40, dia 11 de 5 de 2022. Nós temos uma manhã... Estava mais frio quando eu fiz o informe panorama, né, com áudio. Agora nós temos 19 graus. Eu desejo um bom pregão a todos. Pessoal, a gente teve uma queda forte aqui no intraday, né? Isso daqui, querendo ou não, impacta, né, emocionalmente, porque havia um gap forte na abertura. Ontem fechou a 104.360, o menino chegou a trabalhar a 105.650. Né, nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, um canal que tinha sido acionado e um pivô. Fundo, topo fundo, né, acionou pivô a 104.665. Por que, né, que caiu 1.300, 1.200 pontos numa barra só? Por causa do CPI. Agora, eu falaria em compra. Agora, sabe aquele raciocínio que a gente quase todos os dias acerta? Ali nos 104.245, 104.200. Então, eu acho que o mercado ele pode sair dos 104.200 e ele pode voltar para a máxima ainda hoje, a 105.650. Então daria 1.400, 1.450 pontos aí de racional. Acho que sim, ele pode voltar para a máxima. Então a gente teria um racional de compra novamente, teste de média e fechamento do gap. O gap foi fechado a 104.425. Vamos ver aqui o livro de ofertas. Agora, decepciona, né? Você fala, pô, já vou ter um dia mais tranquilo. Mas aí é o dia que de repente gera oportunidade para aquele que estava de fora ou precisava completar a posição, teve que zerar ontem, aí entrou hoje. Eu diria, né, ontem logo depois que eu encerrei o mercado foi na região que eu comentei, de 105.100, né? Ou hoje ao final da gravação ou logo depois que eu encerrar, o mercado acho que vai estar ali no 105.100, com potencial de buscar a máxima no período da tarde. Então vamos ver aqui, tem um pouco mais de pressão na ponta vendedora, né? Vamos ver como é que se comporta ao longo do dia. Então, mini índice está aí na tela, né? No diário parece uma simetria em U, com alvo nos 110 mil pontos nos próximos dias, talvez segunda-feira de semana que vem. É um U mesmo, né? O candle que marcou a mínima do movimento tem máxima 105.290. É o ponto a ser vencido em fechamento, mas, assim como a média de 5 que foi testada, mas primeiramente é interessante que consolide o preço acima de 105.065, que é o fundo anterior. Aqui eu vou retirar o... vocês viram que o K22 morreu, né? Então a gente acertou na rolagem pro U. E pessoal, assim, eu fiquei falando dessa rolagem desde quinta-feira. Então eu falei na quinta, eu falei na sexta, CCM U21. Eu falei na quinta, falei na sexta. Aí na segunda-feira de manhã eu falei que a gente faria à tarde, até que a gente fez na tarde de segunda, para que todo mundo pudesse participar e ninguém ficasse para trás, né? Então, eu estava calculando aqui, né? Eu tô com 22 contratos. O meu médio eu perdi R$ 2,79 no contrato K. Correto, a minha média está 89,62, porque eu comprei... O médio de muita gente está 88 com alguma coisa. O meu 89,62, porque durante o processo de alta eu comprei mais 7. Então eu perdi 2,79, mas a maioria da galera, do pessoal, perdeu bem menos que isso, né? Porque a maioria perdeu menos de R$ 2, mas eu perdi 2,79, ok. E eu comprei a 93,41. Então se eu fizer agora, ó. Então, como é que você calcula o teu ponto de equilíbrio? Eu, por exemplo, com 22 contratos, perdi 2,79 e eu comprei os 22 contratos no U a 93,41. Então eu faço
93,41 mais 2,79. A partir de 96,20, eu entro na minha zona de lucro. Correto? Por quê? Porque eu perdi 2,79 no contrato anterior, né? E comprei a 93,41. Daí eu faço menos 98,29. Eu estou falando em 2,09 de lucro na operação como um todo. Então tá tudo certo. Acertamos milimetricamente na manobra. Ok? Não que eu queira holofotes ou arroz de festa, né? Mas os mesmos críticos, né? Por que não elogiam essa manobra que a gente fez, que foi uma manobra muito bem feita, né? Então foi isso que nós fizemos no milho. Bova 11 e Bov não abriram ainda, vamos ver juros. Os juros, eles sentiram aí, né? A gente teve um IPCA um pouco mais alto também. Até saiu o IPCA, não comprometeu, o mercado foi para a máxima. Né? Então o IPCA, ele foi divulgado, né? Às 9 horas, 1,06 ante 1,162 em março. O mercado esperava algo perto de 1%, mas não comprometeu. Mas quando a gente teve o índice de inflação norte-americano, né, o CPI subiu 0,13 em abril ante março, a previsão era de uma alta de 0,2, e o núcleo subiu 0,6 ante uma previsão de 0,4. Aí é complicado. Né? Aí o mercado já começa a achar que vai ter um aumento maior de juros, aquela coisa toda. Aí vai fluxo para renda variável, então a gente vê que o... Vamos ver como é que fecha, né? Mas o DI se apoiou no topo anterior e subiu. É uma decepção para quem acompanhou a abertura hoje, sem dúvida nenhuma, mas vamos remar. E no caso do dólar, né, ele já estava dando indícios que ia penetrar aqui o 5,139, chegou a bater 5,127,500 e voltou, né, segurou na média. Né? Ainda tem uma possibilidade aqui de um oco, um ombro, cabeça a ombro, mas precisa começar a descer, né? Vocês verem aqui, ele simplesmente rasgou tudo para cima, aqui veio da mínima para a máxima. Ele estava acionando o oco e aí devolveu. E é isso. Ok? Então essa que é a explicação para uma queda mais incisiva. Deixa eu prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Então o trader, acima de tudo, né, ele tem que ter força mental para ele poder lidar com esses momentos de forma madura e seguir em frente, ser forte. Ok? Mesmo porque o dia não acabou, de repente tem uma recuperação aí. Mas era um pregão que pareceria muito favorável, tal, por isso fica um pouco de frustração, né? Cid Campos, boas-vindas. Muito obrigado pela sua participação. Pede MLAS, maravilha. Boa. Excelente pedido. É multilaser, né? Eu gosto muito das coisas da marca Dell para computador e Logitech, mas eu tenho alguns produtos da Multilaser, sim. Foi uma ação, uma empresa, né, avaliada de forma exagerada, chegou a bater 12,97 próximo ao IPO. Sabe aquela história do marketing, né? Uma coisa é você ter, por exemplo, uma roupa numa loja com vendedores educados, bem vestidos, climatizado, com perfume, com uísque, aí você paga R$600 numa Polo. Né? Se ela for vendida na barraca ali, amassada, tal, você vai querer pagar 30. Então, assim, muitas empresas tiveram uma bela maquiagem nos seus IPOs, né? Não que Multilaser não seja uma boa empresa, mas, putz, para valer R$13 exageraram, né? Mas será que ela não vale 8? Né? E não valeria a pena comprar R$5 para entregar 8? Eu acho que sim. Tem um padrão interessante aqui, uma barra de ignição, e eu seria comprador nesse ativo, se tivesse caixa. Ó, tá acima no fundo anterior, eu acho que de repente vale 6. Dá para ganhar uma boa grana, né? Fazendo uma guerrilha. É o que eu penso.
Dessas empresas techs, se é que a gente pode dizer que é uma empresa tech, acho que sim, né? É uma das mais interessantes na minha visão. Gilson Siqueira Ferreira, vamos que vamos, professor Wagner Caetano, estou posicionado em Bradesco e Itaúsa, onde opero venda coberta de calls. Não é fácil, mas não posso reclamar. Vamos seguindo o barco, logo faz fundo. Na época que eu trabalhava na Expo Money, né? Falava-se muito em venda coberta, era uma operação bastante comum, né? Você vai ganhando taxa, né? Como se você trabalhasse com seus ativos como se eles fossem renda fixa, né? Era isso que era feito. Querido amigo Rafael Oliveira Nunes, olá Wagner, hoje o fluxo externo terminou comprador no Bovespa Vista, olha que maravilha, informação ótima. Ele viu lá no canal Gringolândia, que é um ótimo canal. Se manterem a compra do Ibov, tem boa chance de subir. Você pode analisar o mensal, claro. Sempre. Hoje eu fui treinar mais cedo, pessoal, e deixei minha filha na aula de dança, vim aqui gravar. Hoje um dia bonito aqui em São Paulo, apesar de um pouco frio, né? E hoje tem Corinthians e a Portuguesa lá do Rio de Janeiro. Eu não vou na Arena, mas eu acho que vai ser Corinthians 3, Portuguesa 0. Só que é o jogo da vida, né, para os jogadores da Portuguesa, então não vai ser fácil, mas acho que vai ser 3-0. Bom, isso se o Vitor Pereira não colocar algum volante no gol, o Cássio de centroavante. Em condições normais será 3-0. O Fagner de volante, aí bota o Roger Guedes de zagueiro. Ele fala sobre ter tocado a parte inferior da cunha. Eu não vejo exatamente uma cunha aqui. Alguma alteração aqui no... Legal. No TradingView. Se a gente pegar pelo gráfico mensal, né, dá pra gente fazer aquele estudo que a gente costuma fazer no Cartesian, que é mais ou menos um toque de uma LTA que foi respeitada em outubro de 2020, novembro, depois 3 vezes em 2021. É o que eu vejo. Talvez se a gente observar pelo mensal, talvez um triângulo. Seria isso? Se for, sim, tocou a parte inferior. E a tendência é inflexionar, né? É virar. Correto? Acho que seria isso, né? Então, se essa é a que a gente tem o semanal, então a resposta é sim. Né? E é uma sequência de queda surreal, né? Dificilmente isso daqui vai continuar. Vai ter algum tipo de repique. Acredito eu. Ok? João Vinícius, boa tarde, nobre mestre. Hoje houve algumas notícias de melhorias no mercado americano, que abriu em alta e as bolsas europeias também se recuperaram um pouco. Tem algum motivo para a queda de hoje? Ontem pesaram as empresas de siderurgia, né? Eu até coloquei uma matéria no Telegram, então a concentração foi nas empresas ligadas a metais. Eu acho que pode haver uma reversão, João, hoje tinha tudo para isso, que Deus siga iluminando a todos nós, só que os índices de inflação norte-americanos derrubaram aí os preços, uma grande decepção. Ok? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui a Bolsa de Xangai. Na Bolsa de Xangai, vamos colocar aqui um gráfico diário. A Bolsa de Xangai está prestes aqui a acionar um pivô de alta, né? A 3.083, bem perto disso, acho que vai fazê-lo. Nós temos a Bolsa do Japão, né? Tem um doji pernalta, deve romper a máxima desse doji aqui e acionar fundo.
Uma das boas novas de hoje é o minério de ferro. Né, ele veio num fundo anterior, aqui na região de 125 dólares, está rompendo o spinning top de ontem. Então é um bom candle, aqui uma pinça de fundo, uma simetria altista. O petróleo, né, manteve o viés comprador mesmo depois do índice de inflação norte-americano. Né, tanto em Londres quanto em Nova York, né? Inclusive tem uma LTA aqui no petróleo negociado em Nova York. E os títulos americanos de 10 anos, né, que tem um sinal de topo importante, é um engolfo, né? Estava abaixo do topo anterior, 2.981, já subiu de novo pós índice de inflação. O mercado vai se concentrar em algum driver novo agora. Nós temos os futuros americanos, né, que vinham em alta forte, viraram, né, depois do CPI, porque o mercado entende que haverá uma alta de juros mais agressiva. Agora vai esperar alguma coisa vindo da China, né, algo vindo da China, vai esperar algum Fed Boy, ou o próprio Jerome Powell, enfim. Aqui nós temos, né, a ave migratória, que é um sinal de fundo no índice Nasdaq, uma ave migratória também. Por que não é arame? Porque a cor da mamãe e do bebê é a mesma. Aí Dow Jones respeitou uma linha de retorno. Vamos ver na abertura, né, 10h30, como é que será. O VIX eu seria vendedor nessa região, como eu costumo comentar. Né, sempre que eu faria no VIX, eu acho que daqui ele pode descer. BZQ deve abrir em alta, né? Ele é inversamente proporcional à nossa bolsa, mas está numa região de resistência. Acho que arrefece ao longo do dia. Hoje eu estou tomando aqui um meu energético coco e açaí Bali, é bom pra caramba, só que depois eu não achei mais para comprar. Tem no Mercado Livre, mas aí tem que comprar caixa, tal, e uns preços mais malucos possíveis. As bolsas na Europa vinham em forte alta, né? Agora a gente tem Reino Unido. Ontem deixou o martelo invertido, hoje deixa uma longa sombra superior, quer dizer, devolveu tudo, né? Mas eu não acredito, por exemplo, porque assim, ainda vai ter tempo, né? Federal Reserve tomar a decisão. Tem alguns drivers binários, como por exemplo a guerra Rússia-Ucrânia. Tem as commodities, né, que operam de forma diretamente relacionada a esse conflito, e o caso da China, que é o principal, né, um fechamento que já dura quase 7 semanas. Hoje eu estava vendo aqui, né, por que o mercado ele estava subindo na abertura. O principal fator, assim, eu estou bem convicto disso, o principal fator para que nós tivéssemos uma alta na abertura é esse progresso em relação à Covid na China, ó. Né? Onde está aqui? Ó, em Xangai, que enfrenta o surto mais grave de Covid no país, o número diário de novos casos da doença caiu para menos de 1.500, depois de atingir pico de 26 mil em meados de abril. Apesar do progresso, a cidade afirmou que seguirá implementando a política de tolerância zero contra a Covid. Quer dizer, já vai fazer 7 semanas que a China fechou. É o grande driver mundial que impacta a inflação, impacta tudo. E o que o governo chinês quer? Eles querem, na verdade, derrubar o preço do minério, derrubar o preço de ações para eles comprarem. Eles têm um caixa muito forte lá. Eles estão fazendo um efeito parecido que eles fizeram em 2020. Né? E aí eles compram barato, eles têm caixa, eles derrubam, trabalham vendidos, e aí depois vão as compras, eles ganham nas duas pontas. Né? Então, há esse sinal também da ave migratória na Bolsa de Paris, que está subindo, né? O Eurostoxx 50 é o mais sensível, no caso aqui é um arame de fundo típico, né? Clássico. Índice DAX ainda trabalha em terreno positivo. O sinal de ontem é um arame cross. É importante perceber se vai trabalhar acima do fundo anterior, a 13.566.
Está 20 pontos acima no momento. E logo cedo, quando eu fiz o panorama no Telegram, o fluxo para mercados emergentes, ele subia mais de 1%, né? Agora tem uma alta bem mais modesta, mas tem aqui individualmente um spinning top, né? Que não é um doji porque tem um corpo pequeno, e é um aramide fundo. Se nós observarmos os candles dos dias 9 e 10 de maio, os fundos anteriores a 1014 e também 1023.6 são pontos importantes a serem vencidos pela compra. Aí, queridos, teremos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. É até engraçado, né? Tem uma escadinha aqui, né? Pode ainda formar um topo duplo, mas não tem um sinal mais forte por enquanto. Teve aqui no dia 4 de maio, mas logo reagiu. É aquela história da tendência, né? Aí temos Ibovespa em dólares. Né? Assim como a EWZ numa região propícia a formar fundo, mas tem que começar. E uma das grandes decepções é o Bitcoin, né? Ele estava negociando a 32 mil dólares, desceu para 29. E é isso, né? A gente tem o Bitcoin, a gente não comprou na máxima, também não vai comprar na mínima. Eu vou manter meus Bitcoins aí, vida que segue. Né? De repente, se o mercado melhorar, eles recuperam. Eu acho que para quem está de fora, né, nos níveis atuais, o próprio Bitcoin, para quem tem conta numa exchange, como eu comentei, ninguém vai acertar a mínima de criptomoeda, pessoal. O Bit, eu acho que tanto o Bitcoin quanto o Hash 11, quanto o Bit H11 são boas oportunidades para montar posição. Ok? É o que eu estou fazendo, eu vou manter. Esse dinheiro que eu coloquei em Bitcoin, eu tenho 5 Bitcoins. Esse dinheiro que eu coloquei em Bitcoins pode estar lá. Eu não dependo dele para pagar o convênio médico da minha família, eu não dependo desse dinheiro para comer, eu não dependo desse dinheiro para colocar combustível no meu carro, se eu quiser ir no Outback no final de semana, se eu quiser ir numa churrascaria. É um dinheiro que pode estar lá. Né? Então ele pode estar lá, ele vai ficar lá. E é isso. Né? Você não pode, por exemplo, pegar um dinheiro. O negócio é volátil, eu vou pegar dinheiro, não sei, no cheque especial, vou colocar no Bitcoin. Eu vou pegar com um familiar meu, como ele é volátil, eu vou prometer 2% ao mês. Não. Isso está totalmente desalinhado com a nossa filosofia, né? Então o milho vamos manter, Bitcoin a gente mantém, a venda no dólar a gente mantém, a compra no índice também. Certo? Então a gente fez todos aqui os benchmarks. Vamos fazer então os ativos fixos. Né? Assim como que o mercado inflexionar, eu volto a fazer as carteiras, senão não faz muito sentido. A ideia para quem não está nas carteiras é entrar, quem está a gente mantém também. Então aqui nós temos Ambev, né? O mercado vai abrir o à vista. Ambev. Hoje, né, é aquela história que eu falo, né? Até que ponto... Deixa eu ver se saiu mais alguma coisa importante aqui no... falar de balanços, né? Eu tinha anotado aqui os ativos. É mais fácil eu ver aqui no informe cenário, que eu mando uma cópia sempre para mim, né? Que balanços que a gente vai falar. Então é a Telefônica... Brasil, né? É a Vivo, né? Vi23, correto? Não é. Telefônica Brasil, dona da Vivo. Vamos ver aqui. Eu confesso que eu não sei, então quando eu não sei eu pesquiso. Código Telefônica na B3. Não é esse. Vamos ver. É Vi23, né?
Ah, caramba, é isso aqui mesmo. Tô viajando aqui. Bom, a gente já tem a abertura, tá abrindo em queda, é um ativo já em tendência de alta. Assim, ações como Telefônica, como a Copel, né? Eu estava falando com um amigo sobre a Copel. Eu estava falando com um amigo o seguinte, né? Você acha que vale a pena hoje comprar Copel ou entrar num título de renda fixa? É uma boa pergunta. Sim ou não? Né? É uma boa pergunta. Eu entraria em Copel. Mas se alguém falar, putz, eu prefiro uma renda fixa, se eu tenho um horizonte de 1 ano ou 2, então é o caso de Telefônica, você está comprando um ativo em correção na tendência. Não é o meu perfil hoje. Mas pode ser o perfil de muita gente que quer surfar uma onda, um movimento de tendência. Né? Teve o balanço da Alupar, que é a Lup 11, já fez parte de carteiras da Top Traders. É mais um caso. Né? Eu compraria a Alupar, mas um aluno que dissesse, olha, hoje eu prefiro um título de renda fixa, não é? Mas eu preferiria a Alupar, eu acho que tende a bater a renda fixa no médio prazo. Tem que avaliar se vale o risco. Né? Aí teve CVC, B3. A CVC já tem um outro perfil, pessoal. É uma empresa que caiu mais. Né? Aqui foi uma estrela cadente típica com gap de fuga e barra elefante, né? E dando início ao movimento, uma ignição. E a ação, ela oferece, né, uma condição descontada até com stop curto, para quem gosta de trabalhar com stop. Então ela já tem uma configuração muito mais favorável a quem quer entrar na compra, seja para guerrilha, né, aquele swing trade mais... Porque o swing trade típico é de 3 semanas a 3 meses. De repente você fala, não, eu quero ficar menos de 3 semanas. É a guerrilha, né, que eu chamo. A gente batizou assim. Ou para uma exposição mais longa, eu penso que faz sentido. Né? Então hoje, uma exposição a CVC. O ativo descontado tem um ombro, cabeça ombro meio torto aqui no semanal, então eu seria comprador nesse ativo. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no mini índice. Nós comentamos, né, no início dos trabalhos que quando estava ali nos 104.200 aproximadamente, que nós entendíamos que seria uma boa oportunidade, que daqui a pouco estaria no 105 de novo, né? Então, talvez até o fim da gravação esteja bem perto do 105, 105 e 100, ou logo depois, geralmente eu falo, até o fim da gravação vai estar no 105 e 100. Aí eu termino de gravar, não tá. Quando eu estou editando, bate. Né? Então tende a equilibrar aqui o livro, 50-50, ou 52-48 para compra e bater no 105 daqui a pouco. 105 e 100. Então o caso da CVC eu seria comprador e tem Qualicorp, que é a Qual 3, né? Que é uma empresa controversa, desde aquela história com o seu controlador. Hoje eu não compraria o ativo. A empresa tem fundamentos controversos, eu prefiro, quando eu tenho muita coisa descontada, por exemplo, o mercado está em tendência de alta, tal, eu vejo o Qualicorp assim, eu poderia comprar com stop abaixo da mínima. Mas eu prefiro, por exemplo, entrar numa ação como Fleury, por exemplo. Se eu for entrar na área, né? Ou Redor, por exemplo.
Então eu prefiro, por exemplo, uma ação como Redor do que uma ação como Qualicorp. É a minha opinião, né? Aí cada um. Ok? Então falemos agora dos índices, né? A bolsa está abrindo agora. O índice de consumo é muito importante, tem um sinal, né? Ontem, em meio a um pregão complexo, subiu. É um arame, de todo modo. Ok, é um arame. Nós temos o índice de energia, né, que tem uma ideia aqui de reação. Precisa confirmar esse spinning top rompendo 81.330. O índice de materiais, que hoje teria tudo para voar, né, mas de repente tem ainda ao longo do dia, porque a gente tem, né, pessoal, se bem que o minério devolveu, né, a alta, mas enfim, fez um candle interessante aqui com 4,27% de alta, aquela coisa toda. Ó, o IMAT já está subindo. De repente deixa um sinal de fundo aqui hoje. O IMOB, né, tem um sinal de fundo, que é um martelo dia 9, vai ser confirmado se romper 69304, especialmente em fechamento. E nós temos o IFNC, né, que já praticamente há uma semana o IFNC namora ali uma região pouco acima de 9.600 e aquela história, quanto mais vezes bate num patamar, né, como suporte ou resistência mais forte, esse patamar se torna, né? E aí tem o Small 11, que para mim é uma rara, fantástica e excelente oportunidade de exposição. Se comprar Small 11 a 102, 101, 103 reais, é algo histórico, né? E aparentemente nós temos um alargamento aqui. Quem comprar agora estaria comprando na base, né? Aquilo que eu chamo de fase inicial, fase embrionária do movimento. Perfeito? Legal, então o que eu vou fazer agora são os ativos fixos, né? Então eu falei da Ambev. Eu vou falar de B3SA3. B3SA3 não é, por exemplo, hoje se eu fosse... Eu tenho várias carteiras, né? A gente tem 2 secretas e 6 abertas. Fora Bitcoin, mini índice, mini dólar e milho. Hoje, se eu fosse montar, por exemplo, uma carteira com 10 ativos, B3SA3 não estaria nessa carteira, né? Não estaria. Então, assim, não é uma ação que eu escolheria para operar, mas se eu fosse um trader de um banco, de uma tesouraria, eu tivesse que fazer alguma coisa, eu compraria. Mas eu não escolheria operar esse ativo no momento. Banco do Brasil é uma outra ação que eu acho que vai subir bem. Nós temos um ombro, cabeção, ombro invertido. Mas se eu tivesse que colocar um outro grande banco em carteira que não seja BPAC e SAMB, não seria Banco do Brasil também. Por exemplo, provavelmente seria Bradesco. Eu acho que esse ativo está mais pronto, ele respeitou uma LTA, tem um ombro, cabeça, ombro invertido escondido, aqui tem gap para puxar preço, a simetria em U, ela remete a 19,99. Então, por exemplo, hoje um grande banco, só que é aquela história, dificilmente um banco vai subir e os outros não, então, mas de repente sobe mais do que os outros, né? Hoje, eu não compraria, por exemplo, uma ação como Copel para bater renda fixa ou Alupar. Eu compraria Itaúsa. Na minha interpretação, no meu entendimento, faz mais sentido. Entende o racional? Quero bater renda fixa com alguma ação negociada em bolsa, Itaúsa, né? Porque eu pego numa fase de inflexão. Aí nós temos Itube, né? Depois de Bradesco, que seria a minha opção no que tange, no que se refere a grandes bancos. Aqui não faria muito sentido fazer esse estudo. Só simulei aqui, mas aparentemente acumula para posteriormente subir.
Aí nós temos SAMB, né? Temos SAMB em carteira, acho que tem um potencial fantástico pela frente. E tem BPAC, né? Que hoje, talvez mesmo entre os bancos médios, somando grandes bancos, seja o ativo mais descontado. Aí, queridos, a gente vai ver aqui Petro 4, resiliente, o ativo tem um ombro cabeça ombro invertido, mesmo que seja de forma lenta, gradual, vai subindo pouco a pouco. Vale, que é uma baita oportunidade, né? Acho que Vale vai montar fundo nessa região de novo. Vou marcar a mínima aqui. 74,87, ela vai desenhando aí uma estrela da manhã, Morningstar. Acima do fundo anterior a 77,54 ganha força. Então, eu vinha falando, né, ó, Vale, hoje entre Petro e Vale, acho que as duas sobem, mas eu sou mais Petro, eu sou mais Vale. Então, acho que logo logo a Vale está aqui de novo, ó. Eu acho que é um pulo para ela buscar 87,20. Não. China 11, eu já havia comentado que era compra, né? Ela voltou nessa região de 5,80 por ali, então já está subindo, acho que tem potencial pelo menos para buscar 6,36 no curto prazo, talvez ainda nessa semana. E é isso. O mini índice, a gente falou em compra 104,200, está 104,700. E daqui a pouquinho, não foi até o fim da gravação, mas daqui a pouquinho ela bate ali no... A gente pode até ajustar esse oco invertido, daqui a pouquinho vai bater no 105,100. E se romper o 105,100, volta para a máxima do dia. Percebam que esse ponto que gerou uma leve queda está fazendo resistência, mas deve romper. E 105,100, quando eu estiver editando, vai bater o 105,100 ali. E se romper o 105,100, o preço pode vir para a máxima do dia, 105,650. E é interessante, né, que a gente tem drivers negativos e o mercado está recuperando. Então isso é um sinal muito interessante, sinal de força, de que o mercado entende que mesmo com CPI alto, está tão descontado que vale a pena comprar. Se eu ficasse falando aqui mais uns 10 minutos, ele buscaria o 105,100 que eu comentei. Ok? Então, mais uma vez, a gente vai acertar o racional intraday. Vamos ver se a gente encaixa também as estratégias para o swing trade. E assim seguimos. Ó, 104,900, bateu praticamente. Daqui a pouquinho encaixa no 105, 105 e 100, que é um ponto psicológico, né? Além disso, a gente tem alguma coisa aqui em 105,290. E vamos ver como é que se comporta. E só observando o dólar aqui, o dólar ele reforça a ideia de um ombro cabeça a ombro, porque tem uma barra importante aqui que está quase negando a barra anterior, é só perder as médias que vem nos 5,150. Grande abraço a todos, hoje Corinthians 3, Portuguesa do Rio 0. Nos vemos no Telegram e também nos stories que eu farei no Instagram no período da tarde. Pessoal, valeu!